Boleiros na Rede, a nova sensação do esporte. E como você vê assim, o caminho que a seleção brasileira está trilhando para chegar à Copa do Mundo e é aquilo. Chega com a pressão, por ser 5 vezes campeã do mundo, de ter que ser campeã de novo, que desde 2002 não é campeão. Então assim, o Brasil tem sempre essa pressão. E o Tite, que veio do ciclo passado, continuou para um novo ciclo. Como que você acha que chega essa seleção brasileira para esse novo ciclo que está mesclando jogadores de muita experiência, né, de tudo correr bem fisicamente? Thiago Silva deve estar lá de novo, Daniel Alves possivelmente de novo, outros jogadores mais experientes que vêm de ciclos passados, e mescla aí com Antony, com Vinícius Júnior, com o Rafinha, que foi recentemente convocado, que possivelmente, se mantiver ao mesmo nível, deve jogar. Como é que você vê esse trabalho feito pelo Tite na seleção brasileira para chegar à Copa do Mundo? Chega realmente como uma das postulantes ao título, não só pela história dos cinco títulos, mas pelo trabalho do Tite? O que você vê aí? Assim, é natural o Brasil chegar em qualquer Copa do Mundo como favorito, né? Isso é fato. Seja ele o time que tiver aquela camisa ali, ela traz muita história, né? Muito respeito, muita admiração. Então o Brasil já chega nessa Copa de 2022 como favorito, né? Isso é ponto. Agora, em relação à forma de jogo, a método, a trabalho, é um pouco, assim, na minha opinião, tá? Eu acho que não digo nem a imprensa, mas o torcedor, ele bate muito no Tite em relação a algumas peças ali, né? Mas a gente também tem que elogiar, porque eu também hoje sou torcedor, né? Então, eu penso um pouco diferente sobre algumas peças que ali estão. Sim. Mas eu também tenho que elogiar quando ele descobre um Rafinha. Sim. Sabe? Porque é muito fácil a gente só, falar, não, convocaria aquele, convocaria esse. E o detalhe, né, Marcos? Quando convoca, né? Quem vê futebol, você estuda futebol, eu também, eu sabia do que ele estava apresentando já, porque eu gosto muito de Premier League, acompanho La Liga, sim. Enfim. A gente que gosta, estuda, vê, sabe? Mas assim, e o detalhe, quando ele convocou, por exemplo, um Rafinha, aí vem a imprensa, que Rafinha, quem é esse cara? Brincadeira, essa coisa de empresário, aí vem aquele papo todo, né? Aí quando o cara joga, mete 2 gols, dá assistência, aí o pessoal fica Tite, gênio. Na verdade, falar do Tite, vão falar de qualquer jeito. Se ele convocar a seleção, entre aspas, correta, você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Certo. Né? Mas aí vai por característica. Né? O Tite tem uma característica de jogo que ele entende que, por exemplo, o Fred encaixa ali. Tá? E isso tem que ser respeitado, é uma opção dele como treinador, né? Individualmente falando, a nossa seleção, ela tá entre as top 3 no mundo, cara. Se não a principal, individualmente, né? Os jogadores, aquele jogo de 1 para 1, não tem igual o brasileiro, né? E o que eu acho que falta um pouco para a seleção chegar no mais alto nível é competir com as principais seleções, né? Hoje ela não tem feito amistosos com as principais europeias, né? Competição aqui sul-americana, você já viu que o Brasil ele sobra, eliminatória, Copa América. Então eu acho que falta esse nível de competição, porque é diferente o jogador de clube atuar com o rival dele do outro clube. É diferente, porque a característica de jogo é diferente, o treinador pensa diferente, né? Então é interessante sim a gente tentar entender o que o Tite pensa sobre modelo baseado nessas seleções que são as principais europeias. Como enfrentar uma França, como enfrentar uma equipe fechada, não que a França é fechada, Suíça, uma equipe europeia fechada, né? Como fazer esse tipo de jogo. Então tudo isso é importante a gente tentar entender e fazer com que a seleção brasileira, lógico, os diretores da CBF, façam que eles tenham uma competição de jogo, né? Eu acho que ela chega assim como favorita, vai sempre chegar, na minha opinião, independente de quem esteja ali. É lógico que eu penso um pouco diferente, mas tem que ser respeitado, eu acredito e eu não tenho dúvidas que vai fazer uma boa Copa do Mundo.
Inclusive lá na Europa estão cogitando convidar o Brasil para participar Brasil e Argentina daquela Liga das Nações, Copa das Nações aí que estão fazendo agora, né? Se isso acontecer, melhor ainda. Com porque certeza. a competitividade, né, vai ficar bem melhor pro Brasil. O Brasil já vai entender o jogo das seleções europeias, né? Então, assim, o Brasil tem muita dificuldade quando pega uma equipe fechada. Muita dificuldade, né? Não só o Brasil, a maioria, acho que no mundo, quando pega uma equipe bem organizada defensivamente, tem dificuldade. Mas você treinando aquilo, trabalhando aquilo, jogando contra uma equipe assim, você cria mecanismos para suprir essas dificuldades, né? Porque aí vou começar um pouquinho a falar de tática. Eu ia falar que tem que abrir espaços, né? Porque às vezes linha de 5 lá atrás, tem que girar a bola, senão não vai, aquele bloco não vai desfazer nunca, né, cara? Ali eu particularmente eu utilizei a linha de 5 aqui, né? Não é muito comum isso, né? Aqui na nossa cultura. Mas de um tempo pra cá já tá sendo feito isso aqui no Brasil já. Sim, entendeu? sim. Isso não quer dizer que a equipe fica defensiva, não. Não quer dizer isso, né? Linha de 5 você consegue jogar ofensivamente. Então é importante ter essas variações, entendeu? Lá na Europa se joga muito assim. É isso que eu ia falar. O exemplo é o Chelsea, que foi campeão da Champions aí e joga assim o tempo todo, com aquele Alonso passando depois, atacando na esquerda. Aí vira 3-5-2, depois vira 3-4-3. Vai variando. Isso aí. Então, mas eu tô falando a dificuldade que a seleção brasileira tem, e não só a seleção brasileira, você vê alguns clubes no Brasil tem essa dificuldade também quando enfrenta o time se defendendo com a linha de 5, que dificuldade de furar esses bloqueios, porque aí tem uma linha de 5, às vezes tem uma outra linha de 4 jogadores à frente, ou 3 jogadores e pressionando com mais 2 na frente. Então, assim, tem que ter variação, tem que ter mais estratégia para furar isso aí. A linha de 5, o contraponto dessa linha de 5, ou é você empurrar o teu time para dentro dessa linha de 5, para igualar numericamente, ou vamos no individual. Vamos quebrar ela no individual, drible, e aí o Brasil tem essa capacidade, né? Porque individualmente falando, em termos de criatividade, técnica, jogo de 1 para 1, o Brasil é muito forte. Você pode melhorar, você pode conseguir a superioridade numérica em determinados setores do campo, né? Quando você puxa o cara da ponta lá, o lateral, vamos dizer assim. Você puxa o lateral para lá, você já puxa 2 ou 3 do teu, vai ter que forçar outros a saírem, vai criando espaços, então são estratégias. O porquê que nós somos fascinados por isso? É jogo, é estratégia. E quem tiver melhor estratégia vence o jogo, né? Então, isso me fascina, cara. Criar situações para que o meu adversário fique... Por isso, eu vou te falar que eu tive uma experiência agora contra o Botafogo, né? E contra quem? Eu tive uma experiência... foi no Nepal. Eu tive uma experiência aqui contra o Botafogo e lá no Nepal, num jogo que eu peguei o primeiro colocado lá. Vou contar um pouco do Nepal. Tem tempo pra contar? Tem. Lá no Nepal, quando eu peguei esse time da primeira, o país todo falou que ia ser goleado, ia tomar goleado. Pô, eu peguei o primeiro colocado, o time tinha sido atual campeão. E eu falei assim, meu Deus do céu, peguei o vídeo dos caras, estudei uma semana inteira, virava madrugada. Pô, os africanos fortes, cara, bons tecnicamente, força física. E meu time só tinha 3 brasileiros, que não foi o que levei, já tava lá. E não tinha os africanos fortes, sabe? Era tudo jogador do país, mas tudo magrinho, muito veloz, mas magro. Eu falei assim, meu Deus do céu, cara. E eu falei assim, eu vou ter que fazer um jogo reativo aqui. Vou dar a bola pra esses caras jogarem, joga, vou organizar defensivo, vou tentar sair pelos corredores em velocidade, porque meu time era muito veloz pelos lados. Vou tentar isso. E os caras começaram o jogo, os caras pressionando. E lá não se varia muito, porque eles não têm tanto conhecimento. Então, eu já cheguei no meio da competição, eu joguei 4-4-2, 2 linhas de 4, 2 na frente. E eu falei assim, cara, como eles são muito rápidos, meus extremos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou empurrar mais um lá. 4-4-2, eu falei, vou empurrar mais um lá. Vou abrir um pouquinho do lado e vou tentar segurar o ímpeto, pelo menos do volante dos caras, que era o jogador mais técnico dele. Arrumava a jogada, tudo. Comecei a fazer isso, eu comecei a controlar um pouco mais o jogo no meu setor defensivo, de posse de bola, mas meu time tinha muita dificuldade, meu time não era bom de qualidade. E eu pegava a bola e longa,
Pegava e bola e longa. E aí trabalhar ali atrás ia ser perigoso. Mas aí começou a criar um desconforto pra eles, porque eu fazia longa pelos corredores e eu tinha que fazer o adversário correr pra trás. E aí eles não ficavam mais à vontade de fazer esse tipo de jogo, né? E aí eu falei assim, cara, a minha bola parada sempre foi muito forte, né? Eu falei assim, cara, o meu time era tão inferior, quando chegava no último terço do campo, eu tinha até dificuldade de criar uma situação pra fazer gol. E eu falei assim, cara, se eu suportar esse jogo até o 30º do segundo tempo, eu vou ganhar esse jogo. Comecei a criar situações de falta perto da área, lateral. Eu tinha um atacante muito alto, que era um brasileiro, Wagner. Eu falei assim, agora é a hora. Porra, o meu meio encaixou a falta, puf, gol de cabeça. Fechei a casinha, fiz a tal linha de 5 lá atrás, botei tudo, fechei o time todo. Cara, era só bola aérea, meu goleiro tirando, ganhamos o jogo 1-0, foi uma festa. E aqui contra o Botafogo, e aqui contra o Botafogo, e ali foi onde a gente decolou pra tirar do... E aqui contra o Botafogo, o time do Botafogo era sexto do brasileiro, né, cara? Eles mesclaram pra jogar contra a gente. O meu time era um time que não tinha... O meu time era um time do América bom, mas não tinha tanto jogo, não tinha tanto lastro de competição, enfim. E tivemos chance de ganhar os 2 jogos, cara. Foi 0-0 em casa, perdemos gol de cara, e aí entra que eu te falo do lastro da experiência de jogo, e empatamos 1-1 fora, perdemos nos pênaltis. Foi um jogo que eu variei muito o sistema, e os jogadores fizeram exatamente da forma que eu pedi. E aquilo ali dificultava o adversário, porque ele não sabia o que ele tinha que fazer depois, e aí naquele intervalo de 1 minuto eu já variava, e aí quando ele pensava em fazer uma outra coisa eu já tinha feito outra. Então esses encaixes, eles são fundamentais para você, quando tá com inferioridade técnica, poder criar alguma situação para você poder ganhar o jogo. Marcos, eu vou partir com você aqui para a parte final da nossa resenha, que tá excelente. Quando você chegar lá em Portugal depois a gente marca outra, e enfim, a gente conhecer como é que como tá rolando o seu trabalho lá, vai ser um prazer pra gente também. Vou fazer o quadro final contigo aqui que a gente chama de assistência. Então vou te dar a oportunidade de fazer uns gols aí. Você fazia muito gol, Marcos? Fazia gol, Marcos? Não, isso é tudo defensivo. Eu faço muito gol agora no amador, na pelada eu faço gol toda hora. Agora no profissional eu destruía jogo, cara. Então vou fazer assistência contigo aqui. Vou falar algumas frases ou algumas palavras. Aí eu vou pedir que você complete ou responda algumas que eu vou mandar pra você aqui. Fala aí. Minha referência é... Minha família. Referência de treinador. Treinador? Quique Santien, espanhol, que foi treinador do Betis depois do Barcelona. Legal. Por que você acha que ele não deu muito certo no Barcelona? Eu acredito que, primeiro, ele foi pro Barcelona já com um trabalho dele bem desgastado devido ao tempo de carreira dele, né? Eu acredito que se ele tivesse ido um pouco antes do tempo de carreira, ele teria deslanchado no Barcelona, mas ele fez um trabalho no Betis sensacional. E aí, quando ele foi pro Barcelona, a contratação foi feita pelo Sérgio Busquets. O Sérgio Busquets que quis ele no Barcelona, mas aí você enfrenta, ele chegou na época que o Barcelona estava conturbado, né, o lado externo do Barcelona, né, até hoje, e aí ele não conseguiu colocar as ideias dele, mas é um cara que é corajoso, e esses treinadores corajosos são referência. E aqui no Brasil, o Josué Teixeira. Boa. Você viu como o Barcelona está conturbado? Que o Xavi chegou lá fazendo segundo a imprensa, algumas cartilhas, né? Do que os jogadores precisam fazer. É válido. Mas uma delas, que é o óbvio, para você ver como tá bagunçado, uma delas é o óbvio. Vai jogar quem treinar melhor. Ué, pra você ver como tá bagunçada a situação lá. É o óbvio, né? Ele botou meritocracia, vai jogar quem treinar melhor. Ué. Porque tem interferência externa. Sim. Boleiros na Rede.